Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de processo civil, procedimento comum, eu quero ver com os senhores, dando prosseguimento na análise aqui do julgamento imediato do mérito, quero tratar do artigo 356, que versa sobre o julgamento antecipado. Fizemos as considerações já sobre ser mais técnico, falar imediato do que antecipado. Julgamento antecipado parcial do mérito. O que nos importa, portanto, é destacar que aqui o julgamento não vai se dar sobre a integralidade do mérito, não é todo o objeto do processo que será, portanto, resolvido neste momento, mas somente uma parcela dele. Julgamento antecipado parcial do mérito, julgamento antecipado imediato de uma parcela do mérito. No vídeo anterior, nós vimos as hipóteses lá do artigo 355, na qual nós temos o julgamento antecipado do mérito, ou seja, de todo o objeto do processo, de todo o mérito. O que diferencia aqui no artigo 356 é que o juiz vai resolver apenas uma parcela do mérito. O 356 dispõe: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, ou seja, quando uma parte, uma parcela, quando alguns dos pedidos formulados se encaixarem em uma dessas duas hipóteses aqui. Primeira das hipóteses, mostrar-se incontroverso. O que nós temos para falar sobre essa incontrovérsia, a não controvérsia? Percebam que, pelo que dispõe o artigo 374, nos seus incisos 2º e 3º, nessa hipótese de pedidos, quando eles se mostram incontroversos, há a desnecessidade de se produzir provas. Desnecessidade de produção provas. Não se produz provas sobre fatos incontroversos, sobre pedidos que mostrarem-se incontroversos. Inciso 2º, parcela deles que estiverem em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, ou seja, casos em que também nós vimos no vídeo anterior, a desnecessidade de provas. Eu remeto aos senhores ao que se encontra previsto lá no artigo 355, inciso 1º do CPC, que é o fundamento, eu destaquei isso com vocês, de todos esses julgamentos antecipados, julgamento imediato do mérito. Portanto, o que diferencia o 356 que estamos a analisar agora para o 355 que vimos no vídeo anterior, na aula anterior, é que lá o julgamento se dá por todo o mérito. Então lá nós teremos a prolação de uma sentença, ao passo que aqui o julgamento é de uma parcela do mérito. É esse ponto que é importante. Então, como nós teremos julgamento somente de uma parcela do mérito, nós estaremos diante, na verdade, de uma decisão interlocutória e não mais de uma sentença. Então, aqui no 356,
a natureza jurídica do ato será de decisão interlocutória. Pelo que nós já vimos nas aulas anteriores, aquilo que está previsto lá no artigo 203, parágrafo 2º. Decisão interlocutória é toda decisão que não se encontra no parágrafo 1º. E o parágrafo 1º justamente trata da sentença. Sentença é a decisão que tem a aptidão de colocar fim ao processo. Então, o que diferencia a sentença para a decisão interlocutória é que a decisão interlocutória ela é interlocus. Ela é proferida no meio interlocus do procedimento. Então, a decisão interlocutória é aquela que não gera o fim, não coloca o fim ao processo. Bom, no Código de 73, nós não havíamos essa previsão expressa. Havia uma grande controvérsia inicialmente. Na prática, o que os juízes acabavam fazendo era concedendo uma tutela de urgência, uma tutela antecipada para julgar o mérito. E aí havia uma divergência teórica, havia uma incoerência teórica. Por quê? Porque a tutela antecipada é uma tutela provisória, ao passo que o julgamento antecipado parcial do mérito é uma tutela definitiva, com a aptidão de formar coisa julgada material. É julgamento de mérito. A parte resignada deve interpor recurso imediatamente. Veremos a seguir que o recurso é, inclusive, o agravo de instrumento, justamente por conta desta natureza de decisão interlocutória. Há uma previsão expressa quanto ao cabimento de agravo de instrumento no 356, parágrafo 5º, e também no artigo 1015, inciso 2º do CPC, cabimento, portanto, de agravo de instrumento, como meio de impugnação dessa decisão. Mas eu dizia que no CPC de 73 não havia uma afirmação expressa desta possibilidade, de modo que o juiz deveria julgar tudo de uma vez no final do processo. O juiz só poderia prover sobre o mérito, portanto, de maneira definitiva, uma única vez por meio da sentença, porque confundia esse atributo da definitividade com a característica da sentença de colocar fim ao processo. No CPC de 2015, como nós estamos vendo, nós tivemos, portanto, a admissão da teoria de uma tese da Escola Paulista de Direito Processual, que é a tese dos capítulos da sentença. Quando nós temos uma única sentença com diversos capítulos que resolve cada um dos pedidos, cada um do objeto da demanda, na verdade, formalmente, era uma única sentença, mas que substancialmente, materialmente, eram diversas as sentenças. Então, cada um dos capítulos da sentença formaria uma sentença autônoma. E aí, com base nesta lógica, passou o Código de 2015, portanto, a admitir que o juiz pudesse resolver o mérito por conta desta lógica aqui de capítulos. O juiz pode julgar o mérito de modo fracionado, portanto, ele se convenceu com relação a um dos pedidos, ele pode julgá-lo imediatamente, sem precisar prosseguir com o processo para somente ao final julgar todos os pedidos de uma vez. Só que dessa feita, proferindo uma decisão no curso do procedimento, ela não vai ser uma sentença, mas vai ser uma decisão interlocutória. Então há uma grande modificação, portanto, no mecanismo de resolução do processo, que não precisa ser necessariamente por meio de sentença agora, pode ser também por decisão interlocutória, e também uma grande modificação com relação ao meio de impugnação. Tradicionalmente, quando se resolvia o mérito, como era sempre por sentença, você interpunha a apelação. Com o Código de 2015, o mérito pode ser resolvido por uma sentença, como o mérito pode ser resolvido por decisão interlocutória. Sendo o processo resolvido por decisão interlocutória, o recurso cabível será o de agravo de instrumento, no mesmo prazo de 15 dias, mas a contar da prolação, da intimação, da prolação daquela decisão interlocutória. De modo que, se você não interpuser o recurso cabível, agravo de instrumento, e deixar para recorrer tudo de uma vez no final do processo, imagine que foram 5 os pedidos. O juiz proferiu 4 decisões interlocutórias em momentos distintos no processo. Você não recorreu, aí esperou vir a sentença. E essa última decisão, ela é sentença e ela julga o mérito tanto quanto as outras.
Ela julgou o pedido de número 5. Essa julgou o pedido de número 1, essa de número 1, essa é o pedido de número 2, essa é o pedido de número 3, essa é o pedido de número 4 e essa é o pedido de número 5. Cada uma dessas decisões julgou apenas um pedido. Por que esta é sentença e as outras decisões interlocutórias? Porque essas 4 não colocam fim ao processo. Essa quinta tem a aptidão de colocar fim ao processo. Veja lá no artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é o pronunciamento decisório que tem a aptidão de colocar fim ao processo. 203, parágrafo 2º. Decisão interlocutória é toda decisão que não está no parágrafo 1º. Logo, uma decisão que não coloca fim ao processo. Nessa hipótese, se você não recorreu dessas 4 decisões que lhes foram desfavoráveis, deixar para recorrer tudo de uma vez na última decisão para levar para o tribunal, o que vai acontecer é que essas 4 decisões pretéritas terão transitado e julgado e sobre ela formado coisa julgada material. Tá certo? Bom, essa circunstância do julgador poder decidir parcialmente o processo, quero agora centrar na análise aqui dessa resolução parcial do mérito. Quando é que nós teremos uma resolução parcial do mérito? Então aqui, ó. Resolução parcial do mérito. Quando é? Quais são as hipóteses possíveis de vislumbrarmos resolução parcial do mérito? A primeira hipótese é aquela que eu já mencionei para vocês. 5 pedidos formulados, o juiz vai julgando de forma fracionada. Então, quando nós temos aqui diversos pedidos ou mais de um pedido, uma pluralidade de pedidos, mais de um pedido, portanto, pedidos plurais. O juiz pode julgar todos os pedidos, todo o mérito de uma única vez. Qual vai ser o pronunciamento decisório? Sentença, porque julgando tudo de uma vez ele vai ter a aptidão de colocar fim ao processo. Se o juiz julgar o pedido de número 1, decisão de mérito, depois julgar o pedido de número 2, decisão de mérito, depois julgar o pedido de número 3, e são 3 pedidos. As 2 primeiras são decisões interlocutórias, a terceira, como tem a aptidão de colocar fim ao processo, será a sentença, tá ok? Bom, então quando são diversos os pedidos, o juiz pode julgar tudo de uma vez, aí não vai ser julgamento parcial, como o juiz pode julgar parceladamente o mérito. Mas uma outra hipótese, que eu não mencionei, que eu quero tratar com os senhores agora, é quando nós temos um único pedido, no singular, um único pedido, e ele é um pedido decomponível. Ele é um pedido divisível, vamos assim dizer. Você imagina a seguinte hipótese. O autor vai a juízo em face do réu, alegando que o réu lhe deve R$1 milhão. Aí o réu se defende, dizendo que 1 milhão ele não deve não. Que ele até reconhece dever 500 mil, mas que ele quer brigar em relação a essa diferença entre 500 mil e 1 milhão. Vamos supor que o autor está colocando ali alguma incidência, algum acessório qualquer que o réu não aceita incidir. Percebam que pode ser que no pedido decomponível nós temos uma parcela desse pedido que seja incontroversa, naquele meu exemplo, os 500 mil que o réu alegou que realmente ele deve. E uma outra parcela que seja controversa, controvertida. Percebam o que dispõe aqui o 356, inciso 1º. Vai poder julgar antecipadamente uma parcela do mérito quando uma parcela deles mostrar-se incontroverso. Não necessariamente é uma parcela dos pedidos, no plural. Um pedido de 3 tornou-se incontroverso. Não. Ou não precisa produzir prova. Pode ser que seja uma parcela de um único pedido, desde que seja um pedido decomponível, vamos assim dizer. Ok? Bom, uma outra questão que eu quero ver com os senhores, como eu já cheguei até mesmo a adiantar para os senhores, em primeiro lugar, que como não se resolve todo o mérito, não é sentença, mas decisão interlocutória 203, parágrafo 2º. Sendo decisão interlocutória, o meio de impugnação, ou seja, o recurso cabível, é o agravo de instrumento. Da onde que nós vamos retirar esse cabimento?
Olha aqui, artigo 356, aqui estão os parágrafos, 356, parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo, qual é essa espécie de decisão aqui? 203, parágrafo 2º. Ela é uma decisão interlocutória. É impugnável por agravo de instrumento. 356, parágrafo 5º. Não apenas o 356, parágrafo 5º, como também o artigo 1015, inciso 2º, vai dizer que é impugnável, que cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre, inciso 2º, o mérito do processo. Então, uma decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, qual que é? É exatamente esta do artigo 356, tá certo? Bom, aí aqui, meus amigos, surge uma questão intrigante, que é o seguinte, uma questão curiosa. Quando o mérito ele é julgado mediante sentença, então quando o mérito ele é julgado mediante processo veio, todo o mérito foi julgado aqui por sentença. Qual é o recurso? Aqui tivemos o direito de ação, aqui ao final o exercício da jurisdição por meio de uma sentença. Qual é o recurso cabível em face da sentença? Com base no artigo 1009, e foi uma sentença que analisou o mérito. Recurso cabível, 1009, apelação. Acontece que na sistemática da apelação, lá no artigo 1012, nós temos a previsão que a apelação ela é dotada do efeito suspensivo. O que significa isto dizer? Que quando nós temos a prolação de uma decisão por meio de uma sentença que resolve o mérito, ela não produz efeitos imediatamente. Então, uma sentença o juiz condena o réu a pagar ao autor R$1 milhão. Quanto que o réu tem que pagar no dia seguinte? No princípio, nada. Porque não está produzindo efeitos aquela sentença. É o que está previsto lá no artigo 1012. Quando você atribui efeito suspensivo à apelação, significa que você retira, que você suspende a produção dos efeitos da sentença, porque a apelação visa impugnar a sentença. Então, o efeito suspensivo da apelação significa a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, neste caso a sentença. E quando o mérito ele é resolvido por meio de uma decisão interlocutória? Quando o mérito é resolvido através de uma decisão interlocutória, como nós acabamos de ver, o recurso cabível não é mais a sentença, mas sim a decisão interlocutória. E acontece, meus amigos, que no capítulo do Código a respeito da decisão interlocutória, nada se fala em relação ao efeito suspensivo. De modo, portanto, que não concedendo o Código efeito suspensivo à apelação, prepondera o que consta do artigo 995. Logo, em regra, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo. Se não possui efeito suspensivo, não suspende os efeitos da decisão impugnada, que é esta decisão interlocutória aqui que julgou o mérito. Ou seja, a decisão interlocutória que julga o mérito, ela produz efeitos imediatamente, porque o recurso contra ela interposto, agravo de instrumento, não possui efeito suspensivo. Artigo 995. Disso, portanto, se extrai o que consta do parágrafo 2º. Percebam bem, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão, o mérito julgado nessa decisão interlocutória, que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra ela interposto. Por que ainda que haja recurso? Porque o recurso é o agravo de instrumento e o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, de modo que ela pode produzir efeitos imediatamente. E o que eu mencionei ainda há pouco para vocês? E se a parte não vier interpor
o recurso cabível. Se a parte não interpuser o recurso cabível, o processo vai prosseguir para o julgamento dos outros pedidos e aquele pedido terá sido transitado em julgado. Aquela decisão de mérito, aquela decisão sobre uma parcela do mérito, que julga uma parcela do mérito, ela terá transitado em julgado. Transitado em julgado, resolvendo o mérito, ela forma coisa julgada material, com base no artigo 502. Então vejam aqui, artigo 502, coisa julgada material. Vejam o que o parágrafo 3º nos indica. Na hipótese do parágrafo 2º, ou seja, uma execução em curso quando há o recurso, se houver trânsito em julgado, está trazendo algo diferente aqui, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. O trânsito em julgado pode se dar porque não foi interposto recurso nenhum, ou houve um recurso interposto, esse agravo de instrumento aqui, e não foram interpostos novos recursos, de modo que a decisão do agravo de instrumento pode ter vindo a transitar em julgado. De qualquer maneira, forma-se coisa julgada da decisão, óbvio, se ela não foi reformada, né? Se ela não foi revertida no tribunal, de modo que ela se torna definitiva, esta execução. Execução é uma questão de efetivação, de satisfação da decisão. Tá bom? Nós temos um módulo aqui para falar especificamente sobre a execução, a tutela jurisdicional executiva. Então, queria tratar esses pontos com vocês. Quais pontos? Em primeiro lugar, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Segundo lugar, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, enquanto que a apelação em fase da sentença tem efeito suspensivo. Então percebam que a decisão interlocutória nestes casos, ela tem uma efetividade maior do que a sentença. Em terceiro lugar, esta decisão interlocutória, se não interposto o recurso, ou seja, uma vez transitada em julgado, esta decisão interlocutória forma-se coisa julgada material, porque houve uma resolução quanto ao mérito do processo. E aí ela se torna, portanto, definitiva, ela se torna imutável e não se pode mais discutir sobre ela. Tá bom? Então, essas são as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito desse importantíssimo instituto, uma novidade do Código de 2015, o julgamento antecipado parcial do mérito, o julgamento imediato sobre uma parcela, não a integralidade, sobre uma parcela do mérito. Logo, decisão interlocutória, agravo de instrumento, pode fazer coisa julgada, pode ter execução, seja provisória ou definitiva. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.